Olá, boa noite. A paz esteja convosco. Meu nome é Michel Vinagre. Deixa eu ajeitar algumas coisas aqui. E nós somos da Igreja Batista Alfa e Ômega. E estamos dando continuidade, né, à nossa sequência de palavras. Hoje o estudo é sobre o livro de Filipenses, né? Semana passada nós estávamos falando, quarta-feira, perdão, nós estávamos falando sobre o desenvolvimento da salvação. E lemos em Filipenses 2, do 12 ao 15. Eu vou dar uma repassada. Filipenses 2, do 12 ao 15, diz assim: Assim, pois, amados meus, como sempre obedeceste, não só na minha presença, porém muito mais agora, na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, porque é Deus que efetua em vós tanto o querer como o realizar segundo sua boa vontade. Fazei tudo sem murmuração nem contendas, para que vos torneis irrepreensíveis, sinceros, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo, né? E Paulo dá continuidade, eu vou dar continuidade, do 16 ao 18, que diz: perseverando a palavra da vida, para que no dia de Cristo eu me glorie de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Entretanto, mesmo que eu seja oferecido por libação sobre o sacrifício e serviço da vossa fé, alegro-me com todos vós, me congratulo. Assim também, pela mesma razão, alegrai-vos e congratulai-vos comigo. Então, para fechar depois a gente vai estar falando sobre Paulo e seus companheiros Timóteo e Epafrodita na próxima quarta-feira, sobre o desenvolvimento da salvação. O versículo 16 vai falando: perseverando a palavra da vida, para que no dia de Cristo eu me glorie de que não corri em vão. Então, primeiro dois aspectos, né? O aspecto pastoral, daquele que lidera, e o aspecto da ovelha, daquele que é liderado. Sobre o aspecto pastoral, Paulo está falando sobre a coisa mais significativa que tem com aqueles que fazem com zelo. Você não pode ser indiferente. Você seria indiferente se toda a tua família fosse para o mundo das drogas, brigas, preso. Ah, minha família se perdeu. Nós não somos indiferentes. Da mesma forma, o ministro de Deus ele não pode ser indiferente com a dor daqueles que ele instrui, com que ele chora, com que ele ora. E quando acontece de um dos nossos irmãos ficarem fracos na fé, nós temos que ter um sentimento de empatia, não de julgamento. Então Paulo está falando, olha, eu preguei para vocês, eu estou preso, eu fui aí presencialmente, eu dei todo o meu exemplo, eu ensinei, e eu não queria que no dia de Cristo, que isso daí pode ser interpretado de duas maneiras, né? Ou na morte de vocês, que é quando o ser humano se encontra com Deus, ou se Jesus viesse, porque Jesus não outorgou a ninguém o dia da sua vinda. E muitos pensavam que Jesus viria na época de Paulo, né? Havia essa confusão na igreja primitiva, existia essa confusão na época de João, quando ele fez o Apocalipse, e até hoje, né? Muitas das vezes você vê Jesus está voltando, é óbvio que os sinais, né, estão cada vez mais latentes, principalmente os princípios de dores. Depois, se você quiser, lê Mateus 24 e você vê que as coisas estão acontecendo. Mas eu queria ater em uma palavra: perseverando a palavra da vida. Olha, todos os tipos de aberração, todos os tipos de desconforto, todos os tipos de heresia, de engano e de toda obra do nosso adversário vem pela falta de perseverança na palavra de Deus. O homem, muitas das vezes, alguns de boa fé e outros não, mas mesmo de boa fé ou não, estão errados, no sentido que a Bíblia diz em Oséias 6,4 ou 4,6, não me recordo, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Aquele que adentra a Cristo, ele não pode ser mais um obtuso, nem preso aos agrulhas da religião.
Se a Bíblia diz que conhecereis a verdade vos libertará, alguma coisa está errada quando a pessoa se torna um fanático, uma pessoa, sabe, que não convive mais com as pessoas, que não consegue trabalhar, que não consegue viver. Que liberdade é essa? Que libertação foi essa? Para você se tornar um alienígena? A libertação é no sentido de você não fazer aquilo que desagradava a Deus e ser um ganhador de alma. Ninguém é ganhador de alma sendo uma má pessoa. Ninguém é ganhador de alma só estabelecendo códigos morais a outro. Ó, não beba, não fume, não mate. O evangelho é muito maior do que isso. Você tem que pregar Cristo, Cristo ressuscitado. Então, como Paulo diz, não persevere na palavra da vida. Por que perseverar na palavra da vida? Porque erreis porque não conhecer a Escritura nem o poder de Deus. Hoje, nós vemos cada aberração. Quer ver uma? E ficou modinha, batismos no Rio Jordão. Um só batismo. Você batisma dando testemunho público. Aí você vai lá no Rio Jordão e vai se batizar de novo. E olha que eu não sou de ficar falando mal de outro mentira. Para que isso? Ah, porque aqui, sabe? Então você tem que ter noção. Quem é teu pastor? É Jesus. Para que tu está idolatrando homem, bispo, apóstolo, qualquer outro tipo de pessoa? Por que você hoje, né, passa tanta dificuldade, às vezes fica acreditando a uma série de coisas? Porque não tem um discernimento. Você tem que aprender a encontrar o que é de Deus. Jesus, ele olha para uma moeda, né, aquela parábola não, aquela grande ensinamento, né, vão cobrar o imposto, ele fala, mas olha só, o imposto é para cobrar, eles cobram imposto dos príncipes, dos filhos dessa terra, mas para a gente não escandalize, vai lá, pegou a moeda. Então, dai a César o que é de César. Dai a César o que é de César. E nós temos que aprender o que é espiritual, o que é carnal, o que é que realmente está roubando energia no casamento. É espiritual ou é grosseria, ou é dissídia, ou é falta de amor. Ainda que possa ter um agente espiritual, muitas das vezes as relações interpessoais, principalmente do seio cristão, estão ruindo porque falta coisas básicas que a pessoa não sabe discernir. E o ser humano, ele procura uma culpa, né? O id, o ego, o superego, o id e o superego, eles estão ali mesmo, um para trazer um recalque e o outro para falar pode fazer tudo. E é o ego que balanceia com a conduta certa. Então o ser humano gosta de culpados, sabe? Culpados alivia a dor. É muito ruim olhar e falar, não, eu fracassei, eu que fiz errado, eu que acabei com o casamento, eu que não consegui. Eu. Você nunca vai mudar ninguém, mas você pode mudar você mesmo. Então, meus irmãos, você tem que ter discernimento, perseverar na palavra. Os falsos, uma coisa eu aprendi até na minha profissão. Muitas das vezes o estelionatário, ele vive de uma pessoa gananciosa. Há casos da pessoa ser indulta, mas muitas vezes a pessoa é gananciosa. Você sabe que um carro é 50 mil, você vai comprar por 5, você não está de boa fé. Isso tem até um nome no direito penal, que é princípio da cegueira deliberada. Você tem uma noção, você assume o risco que aquele produto é de furto ou de outra coisa. Então, a mesma coisa é nas heresias. Essas pessoas, elas nascem da nossa falta de compromisso com Deus. É muito fácil botar a culpa no outro. O que é mais fácil? Construir uma vida espiritual, igual eu estou te falando, e vários outros pastores, ensinando dia a dia. Olha, para você conhecer Deus, você tem que orar. Para você conhecer Deus, você tem que ler a Bíblia. Para você conhecer Deus, tem que amar seu irmão. Aí chega uma pessoa e fala assim, ó, pega a chave, dá 7 voltas, faz um voto, passa um pano ungido, faz um voto. Você está comprando. O que é mais fácil? Mudar de vida, sabe? Machucar a própria carne. O trabalho de lapidação da nossa pedra bruta dói pra caramba. Porque a carne quer coisas, as coisas da carne são boas, são aprazíveis. Quem fala que não é, está mentindo ou é imaturo. E as coisas do espírito combate. O espírito vive 24 horas brigando contra a carne. E o evangelho ensina-nos a superar isso. E muitas vezes a superação, diante de muitos, você é bobo, diante de muitos eu tinha que ter feito nisso, mas você prefere seguir a Deus. Então, muitas das vezes eu fico vendo esses estelionatários, picareta, eles nascem de um povo sem compromisso também com a palavra, que quer coisas fáceis, quer coisas relâmpagos. A teoria da prosperidade nada mais é de um monte de pessoas gananciosas que não querem fazer caridade, arrancar piolho
de órfão, não quer visitar um orfanato, um hospital, não tem compromisso com nada, tem roupa boa, joga no lixo, não dá seu próximo, sabe? Não faz uma feira, não faz um evangelismo, e aquela pessoa só fica ali, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero ter, e ainda se torna os piores filhos do mundo. Um filho mimado é horrível, né? Ninguém corrige o filho de ninguém, creio que você é assim. Então você vai no ambiente que a pessoa chora, a criança rola no chão, você fica como? Você não pode falar nada. Talvez se você tiver muita intimidade. É os piores filhos de Deus. Não pode passar uma pandemia, como está passando, que está reclamando. O mundo todo está passando fome, doente, morrendo, ele quer estar bem. Se ele perder um negócio, acabou a fé dele. É um Deus que ele tem que abastecer aquilo que você quer no seu delírio. E Paulo prega um evangelho simples. A grande questão é a seguinte: quando você ver e aprender que você é feliz, independente de qualquer conforto, você alcançou a maior dádiva que pode ser alcançada. Eu sei que isso é difícil. Eu sei que nós não estamos pregando uma filosofia do cinismo, né? Dos cínicos. Os cínicos, eles eram uma corrente filosófica que você não precisava de nada, só a roupa do corpo, né? O grande filósofo dessa época morava dentro de um barril. Diz algumas pessoas que até o Chaves imitou isso, né? Mas eles eram pessoas que não precisavam de nada. Na Igreja Católica nós temos a corrente de São Francisco de Assis, né? Com os votos de pobreza. A grande questão é a seguinte, né? Eu creio que o conforto é maravilhoso. Eu creio que estar devendo é muito ruim. Não poder ter os teus sonhos, sonhar é muito bom. Mas você tem que ter a maturidade de conseguir, tá bom. Não conseguir também tá bom. Porque o ruim é a frustração. E só se frustra quem planeja muita coisa. Deixa Deus fazer as suas coisas no dia a dia. A Bíblia diz, persevera na palavra da vida. Persevera em Deus, persevera em oração, persevera, sabe, sendo obediente a Deus, sendo fiel a Deus, ainda que tudo venha a ser contrário, você vai ser abençoado. Segue a Cristo, não segue a homem. E ele vai falar o desfecho, né? Para que eu não veja, versículo 17. Entretanto, mesmo que eu seja oferecido por libação sobre sacrifício, serviço, alegro-me com todos vós, me congratulo. Então, Paulo vai dar uma coisa de outra dimensão para o evangelho atual. Olha, ainda que eu seja morto, a figura é essa, seja morto, com o pior tipo de morte, eu vou me alegrar com vocês. Isso humanamente é impossível, mas era a vida dele. E um dos critérios que Deus me deu, por debaixo de oração, de estar estudando com vocês Filipenses, é nesse sentido, que nós temos que ser alegres mesmo nesse momento difícil, porque Deus supra a nossa necessidade, né? E essa necessidade, você há de convir que ela tem um fruto, a felicidade tem um fruto espiritual. Porque o que justifica uma pessoa atormentada? Né? 10 pessoas são assaltadas. Uma sai dali rindo, 3 sai triste, as outras 6 mesclam com um determinado medo, se é no ônibus não pega aquela linha, e 2 se trancam e têm síndrome do pânico, nunca mais sai para a rua, entra em depressão. Então a questão não é o que vem, é como você reage quanto a isso. Então se você se observar, as perdas vêm cada um. Se eu perguntasse aqui a cada ouvinte, você já perdeu a mãe? Graças a Deus eu não perdi, e não quero perder tão cedo. Então, qual foi a reação de um? Um monte ficou com a depressão. Tem pessoas que até hoje eu vejo não elaboraram o luto. 2, 3 anos. Isso só faz mal a ela mesma. Então, Paulo ele vai dando esses ensinamentos, né? De que ele se alegraria sobre isso. Então, um dos motivos que eu escolhi esse livro, com a ajuda do Senhor, é como se alegrar diante desse caos todo, como ser feliz na simplicidade. E porque ela tem uma conotação espiritual e emocional. Eu dei um exemplo. Quantas pessoas estão no cume de coberturas querendo se jogar lá embaixo. Quando ela não se joga lá embaixo, ela faz outra coisa, ela se droga. Ela é alcoólatra, ela faz tudo porque ela não consegue viver sóbria. Quantas pessoas hoje, com muito mais do que nós, não têm prazer de viver,
não sabe o que é ser amados. E você está rodeado de filhos, da esposa, do esposo. Então, a felicidade, ela é nas pequenas coisas. E quando você tem nas pequenas coisas, quando você tem a sobra, meu Deus, que delícia. Férias em Ibiza, férias em Malta, que Deus te abençoe. Mas você é você em qualquer lugar. Se existir um vazio existencial, garanto você que você vai ser vazio na Ucrânia, vazio visitando a Alemanha. Pode até te preencher um pouquinho. Você às vezes volta até pior. Porque não adianta fugas. O ser humano foge toda hora. O ser humano usa de iconografias. O ser humano usa de subterfúgios. Mas a vida é isso aqui. Uma coisa que Deus tem me ensinado é o hoje. Amanhã é maravilhoso, mas o hoje que é que você sente. E o que passou, passou. E eu fecho aqui, assim vós também, pela mesma razão, alegrai-vos e congratulai-vos comigo. Qual a razão? Né? Perseverar a palavra da vida, perseverar na palavra do Senhor. Então, meus irmãos, nessa sexta-feira eu encerro esse capítulo aqui de Filipenses 2, do 16 ao 18, no sentido de desenvolvimento da salvação, e que você saia confortável. Talvez você pode não estar tendo agora nesse momento, talvez você pode até estar, sabe, passando aniversário, alguma coisa, um pouquinho para baixo. Mas seja grato ao Senhor, agradeça a Deus, porque isso tudo vai passar, e passa mesmo, e também volta. Né? Eu acho que o outro vídeo eu falei sobre a vida ser uma roda gigante. A grande questão é, permaneça firme com Jesus, lute até o fim, e Deus vai fazer uma grande obra na vida de todos nós, amém? Bendito Deus, eterno Pai, Deus de misericórdia, de amor, de ternura, guarda-nos, Senhor, para que nos alegremos em todas as ocasiões. Ajuda-nos a desenvolver a nossa salvação. É que eu te peço em nome de Jesus e com o amor de Deus o Pai. A graça maravilhosa de Jesus, o Filho, e a doce comunhão do Espírito Santo esteja sobre a tua vida, não somente hoje, mas para todos sempre. Amém. Deus te abençoe. Tenha uma semana abençoada. Em nome de Jesus.